Então estamos iniciando o Evangelho, essa noite, nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso Divino Mestre, pela semana, por tudo que nós temos, que nós recebemos, não é? E vamos receber nesse momento, que essas palavras cheguem em vários corações, que possam refletir nesse Evangelho da noite. E nós vamos iniciar com uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos tenham ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus. O Evangelho dessa noite vai ser do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E algum relato da Bíblia também. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O dom de curar. E divulgar a Bíblia, os conhecimentos bíblicos também, é nosso dever. Com certeza, não é? Dai gratuitamente o que gratuitamente haver recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Se nós não pagamos nada para receber os dons espirituais e o dom de pregar o Evangelho, se nós não pagamos, Deus nunca vai nos cobrar, nem Jesus, nem os Espíritos superiores, nós também não temos direito de ser intermediário e cobrar nada de ninguém, não é? Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhe que não fizesse dele objeto de comércio, e nem especulação, e nem meio de vida. Kardec ensina assim dá um ensinamento muito bom para nós. Falou que o médium, né, de cura, o cristão verdadeiro, às vezes ele não pode dar todo o tempo dele a benefício do próximo, porque ele tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Mas se ele não pode doar todo o tempo, doa o que ele pode, o tempo que ele tem, né? Mas não pare de trabalhar e de ajudar o próximo, né? Nunca, né? Vamos lá. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, né, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia se solicite uma soma de dinheiro. Deus dá por misericórdia, Ele não está vendendo nada para nós, Ele está dando gratuitamente. Tudo da natureza é de graça, nada é cobrado. Então nós não temos também o direito de cobrar nada, porque nós já recebemos de graça. Tudo isso que está aí é tudo nosso, de todos.
Não tem como nós pagar ou fosse... Vamos lá. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser possível que Deus, a perfeição absoluta, né, autorize as criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a justiça? Se Deus dá tudo o que nós precisamos, é só pedir, buscá-lo, na prece, Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Então, não precisamos, né, imperfeitos que somos, dizer que nós estamos resolvendo algum problema que Deus está dando para nós, não é? A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre, como para o rico, pois que se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra. Poder-se-á ter por lícito o comércio com o soberano do universo? Usar Deus para fazer o comércio aqui, se Ele já dá tudo para todos, sem distinção, nem de raça, nem de crença, nem de cor, nada. Deus dá todos para todos, cada um recebe aquilo que precisa. Às vezes recebemos uma dor também, vem uma dor para... Porque nós precisamos dessa dor, é uma bênção, para nós ser mais humilde, para nós brandar nossos corações. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque Ele sabe a grandeza de uma dor, o benefício que traz para aqueles que sofrem. Porque amanhã ele está muito melhor, porque ele passou por certas provações e certas expiações. Então vamos lá. Ele viera em seguida a Jerusalém, descendo em seguida a Jerusalém. A Jesus, entrando no templo, começou e ficou muito admirado do que ele estava vendo, do que estava acontecendo no templo, né? Lá se vendia, se comprava, os cambistas, né? E vendia e comprava dentro desse templo. E não permitiu alguém que transportasse, Jesus não permitiu que alguém transportasse seu utensílio pelo templo. E ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações da terra? Entretanto, fizeste dela um covil, né, de ladrões. É forte, né? Isso aí que Mateus está falando para nós, hein? Pelo covil de ladrões. Quando ele falou isso, os fariseus e os príncipes da época ouviam isto e procuravam meio de tirar a vida de Jesus. Mas temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Eles queriam tirar a vida de Jesus, depois que Jesus falou isso lá do templo, que estava transformando templos, né, em coisas materiais. E está então narrado por Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18, essa passagem. Em Mateus, capítulo 21, versículo 12 a 13. 12 e 13. Então, vejamos bem que os apóstolos narraram essas passagens de Jesus, né? Que ele não estava concordando, né, com essa
com esse movimento material dentro da casa de oração. Vamos lá. Vamos lá. Numerosas curas operadas por Jesus. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os sofredores, todas as enfermidades, no meio do povo. Vejamos bem, Jesus atendia todos na terra, sem distinção. Isso é amor. Isto é amor verdadeiro, sem cobrar nada de ninguém. Nunca cobrou nada e pediu que não cobrássemos, que dessemos de graça o que de graça que nós recebemos, que é o dom da palavra, que é o dom de cura, né? Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, traziam-lhe o que estavam doentes e aflitos, por dores e males diversos. Os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele todos curavam. Isso sim é o mestre, porque ele curava na hora, instantaneamente, qualquer tipo de enfermidade, paralíticos, né? Cego de nascença, surdo de nascença, né? Ele curava sem limite e não cobrava, gente. Prestamos bem atenção. Ele deu o exemplo para nós, ele deixou o roteiro do seu evangelho para nós estudarmos e trabalharmos pelo amor do próximo. Não é? Então lá, curava os paralíticos e ele a todos curava. Acompanhava-se a grande multidão do povo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então está registrada essa parte aqui, onde ele ia, aquela multidão ia atrás dele, né? E ele atendia a todos, curava a todos, tipo de enfermidade. E está registrado em Mateus, capítulo 4, versículo 23, 24 e 25, essa passagem. Todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Porque o que ele fazia, ninguém fazia na terra, e até hoje ninguém faz, está muito longe, muito longe, não vamos fazer o que Jesus fazia, nunca. Então ele mostrou o poder dele pelas curas que ele fazia e pelo evangelho que ele nos instruía. Então o poder de Jesus, os mais numerosos, são sem contestar as curas. Queria ele provar desta forma que o verdadeiro poder é aquele que, olha que bonito, aquele que faz o bem, gente. O verdadeiro poder nosso é quando nós praticamos a caridade, praticamos o bem ao próximo, sem interesse nenhum. Esse é o verdadeiro cristão. O seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes, que por meio de coisas extraordinárias, Jesus fez coisa extraordinária aqui, ele trabalhava dentro das leis da natureza, com trabalho sincero, honesto, divulgador da verdadeira paz, do amor. Ele não estava fazendo prodígio, milagre, ele nunca fez milagre, e nem prodígio. Se ele curava os paralíticos e todo tipo de enfermidade que existe na terra, e dizia que não era milagre, que estava dentro das leis da natureza, que ele fazia e nós podemos fazer também, mas não é milagre. Milagre não existe, gente. Milagre
é a tua transformação moral. Esse é o milagre da vida. É ser bom, ser caridoso, ser bondoso, ser compreensivo, ser manso, saber perdoar, saber amar. Esse é o milagre da vida. Essa transformação interior de cada um de nós aqui na Terra. Aliviando os sofrimentos, prendia assim as criaturas pelo coração e fazia prosélitos, né, mais numerosos e sinceros do que se apenas maravilhassem com espetáculos para os olhos para os olhos daquele modo. Fazia-se amado. Ele não precisava fazer magia para ganhar as pessoas. Ele fazia o trabalho que ninguém poderia fazer pela grandeza de Jesus. Então veja bem, daquele modo, fazia-se amado ao passo que se limitassem a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto ele senão como um feiticeiro. Vai fazer feitiço, vai fazer isso, fazer aquilo. Ou um mágico, né? Um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. A gente passa no centro da cidade, às vezes tem um mágico lá fazendo as magias e tem aquele monte de gente, né, do redor, admirado, né? Jesus não fazia isso. Jesus ajudava os sofredores que precisavam, gente. Assim, quando João Batista manda por os seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi: eu sou Jesus, eu sou o maior, eu que comando, eu sou que mando. Não, ele não falou nada disso. Porque João estava preso nesse período, João Batista, e pediu os discípulos ir lá visitar, ele pediu para ir até Jesus, onde Jesus estava trabalhando, e perguntar se Jesus, ele era o Cristo mesmo. O que Jesus falou? Ele não falou que eu era nada, não estava fazendo milagre. Eu sou como qualquer... Eu não sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Porque se ele falasse que ele era isso, os caras já iam... Tampouco lhe fala de prodígio. Nunca falou de prodígio de Jesus. Nem de coisas maravilhosas. Responde-lhe simplesmente: ide dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o Evangelho é anunciado aos pobres, de graça, gratuitamente, não custa nada para ninguém. Esse é o Jesus, esse é o trabalho do Mestre. Esse foi o trabalho do Mestre na Terra, esse ainda é e será. E pede por nós, hoje que somos seguidor dele, para nós se doar de coração para coração, gente. O mesmo era que dizer: reconhecei-me pelas minhas obras. É o que acontece conosco. Nós temos que um dia prestar conta dos atos que fizemos, do pensamento que emitimos. Não tem que prestar conta de tudo isso. Isso que Jesus está dizendo para nós. Reconhecer as pessoas pelas obras, pelo comportamento, pela honestidade que ele tem, pela humildade, né? Veja bem, reconhecer-me pelas minhas obras, julgais a árvore pelo fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão. Vejamos bem, muito trabalho. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz,
é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, alivia os males físicos, né? Que ele sempre falava, venha até mim que vós aliviarei. Eu não vou curar, não curarei ninguém, mas eu aliviarei a dor e vocês vão se curar intimamente. Vão vencer os vícios, né? E se purificar com o trabalho e o amor. É isso que nós temos que fazer. Então, ele, veja bem, ele cura o mal físico, mas cura, sobretudo, as doenças morais, que são esses os maiores prodígios que lhe atentam, que atestam a consciência. Eu não falei agora mesmo que o maior prodígio são curar as doenças morais? O que é as doenças morais? São os vícios que nós carregamos. Vícios materiais de todo tipo e maneira ainda, muitos, né? E a doença moral é muito mais difícil de ser curada. É isso que eu falei, a benevolência, o amor, a caridade. Não é? Isso atestam e a consciência vai aprovar. Quando nós fizermos uma reforma dentro de cada um de nós, esse é o objetivo nosso e da humanidade da Terra. Seus mais sinceros adeptos não são do que se sente tocados pela observação de fenômenos. Nós não podemos falar de fenômeno. Fenômeno não existe, está dentro da lei da natureza. Fenômeno extraordinário. Mas os que dele recebem a consolação das suas almas. Tem uma coisa mais bonita, mais eficiente e gratificante do que você receber um ensinamento para a sua alma, o consolo para a sua alma, gratuitamente. Tem coisa mais fantástica do que isso? Ser bom, abraçar aquele que sofre, saber ouvir aquele que estão mendigando pela terra, saber ouvir a história dele. Porque se ele contar a história dele para nós vamos ficar muito impressionados pelo sofrimento dessa pessoa que está passando na terra. Mas nós não temos tempo para escutá-lo. Não temos. Os que se libertam das torturas da dúvida, que é outra tortura, é as dúvidas que nós temos, milhares de dúvidas, para onde eu vou depois que eu morrer, o que é que eu vou fazer? Nós temos muita dúvida. E isso é só estudando, gente. Livros não faltam na Terra. Tem livro para todo o planeta Terra espalhar livros espíritas, o livro da doutrina espírita. Aqueles a quem levantou ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que ele trouxe acerca do futuro. Nós temos que se projetar para o futuro, porque nós vamos para lá. Nós vamos ser viajadores nesse futuro afora. No conhecimento de seu ser espiritual e de seu desígnio e de seu destino. Este os de fé inabalável, porque sente e compreende os ensinamentos espiritual. Esses, porque na verdade, eu falei no evangelho passado, se perguntar para mim, a doutrina espírita é uma religião? É uma religião, mas é uma religião que nós seguimos, que é do Cristo. Então o espiritismo segue o cristianismo. Por isso que é religião. Não é religião feita por homem, criado por homem. Ninguém criou a doutrina espírita na Terra. Ninguém teria condições, nem tem. Kardec codificou a doutrina espírita para as mensagens que os médios, vários médios trouxeram. E Kardec pegou então todas as informações da época dos espíritos superiores e codificou 5 livros. Mas a religião verdadeira é o cristianismo, porque nós seguimos a doutrina do Cristo na íntegra.
sem uma vírgula nem um tio. Porque Jesus disse, aquele que não observar os mandamentos, até o último ponto, não vai ver o reino dos céus. Os mandamentos têm que ser pregados, praticados na terra. E é 10, gente. Por isso que é importante. Jesus, quando enviou os discípulos pela terra, os apóstolos, o que ele falou? Vai e pregue esse evangelho em toda a terra, mas dá de graça o que de graça recebesse. E eles receberam de graça e não podiam cobrar. Isso é um imperativo de Jesus. Vocês vão pela terra pregar esse evangelho, mas dê de graça. O que de graça vocês estão recebendo a minha ordem. Não pode cobrar. A programação que eles tinham recebido nas mãos. Então, para nós ser um verdadeiro cristão e praticar uma verdadeira religião que é do Cristo, que não tem como negar, nós temos que praticar as leis morais, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. Porque quando se fala em leis, tem leis da natureza, são leis de Deus. São leis morais, são leis de Deus. Não é? Então, tudo são leis de Deus. A lei da criação, a lei de tudo. Tudo é lei de Deus. Tudo foi criado por Ele. Então, nós temos que observar. E a lei que nós temos que observar, que está todas as leis, os 10 mandamentos está abrangendo todas as leis de Deus. Quem tiver dúvida, pega o livro dos Espíritos e lê nas 10 leis da natureza que Deus deixou para nós. Nós vamos ter uma visão maior das leis. Vamos entender melhor. Então, os 10 mandamentos são leis, nós temos que praticá-los em toda a terra, em toda a sua amplitude. Enquanto nós temos negando as leis, nós temos pessoas doentes, não é? Temos pessoas com muita depressão, temos pessoas que arrumamos muita intriga pelo caminho, arrumamos muito adversário, porque nós não cumprimos as leis de justiça. Porque a lei de justiça não pode fazer o mal para o nosso próximo, de jeito nenhum. À medida que você julgar, você vai ser julgado com a mesma medida que você julgar. Então, não vale a pena você ficar julgando, porque você vai passar por essa medida também. Que você está fazendo mal, você vai receber de volta. É lei de ação e reação. Não tem. Se faz ação hoje, a reação vem depois, de acordo com a ação que você fez. Não é? A causa e efeito. Você faz a causa na tua vida física, e depois vem, né, o efeito daquela causa que você fez. Para você ter que você vai assumir isso aí que você fez. Não tem como. Então nós temos que ter muito cuidado. E depois vem Jesus trazer a lei do amor. Porque a lei do amor é o cumprimento também da lei de justiça. Porque não fazer para o próximo é um dever nosso. Agora nós também temos que saber perdoar aquele que faz o mal para nós. Esse que é o que Jesus veio dizer. Vocês não vão fazer o mal, porque é lei de Deus, mas vocês vão perdoar também aqueles que ofenderam vocês pelo caminho. Né? E a lei da caridade vem abranger as 2 primeiras revelações, que é a lei de Moisés no Decálogo e a segunda lei, que é Jesus, que trouxe Ele mesmo, a lei do amor, e a terceira é a lei do Espiritismo, que é o cumprimento das 2 primeiras revelações. E não tem outra, são 3 só na Terra. E nós não cumprimos ainda a primeira. Temos longe. Só Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Mais ninguém. E nós temos que cumpri-lo. Quanto tempo vai? Isso vai depender de cada um de nós. O futuro depende do que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos colher na outra encarnação aquilo que estamos fazendo hoje. Mas é muito simples. O que é você na outra encarnação? Você vai ser aquilo que você está fazendo hoje. Você é o mesmo. Você vai receber aquilo que está fazendo hoje. E vai ganhar também aquilo que você está fazendo. Então, nós somos o arquiteto de nós mesmos.
E Jesus nunca nos abandonou. Nunca vai nos abandonar. Já pensou se Jesus viesse na Terra hoje, encontrar tudo isso que está acontecendo? Estamos esperando Jesus. Pero Jesus, o que Jesus vem fazer aqui entre nós hoje? Nós crucificamos Ele antes de 1 ano. Porque Ele veio aqui, Ele veio fazer o que fazia no passado. E veja o que Ele fez no passado. Não cobrava nada, fazia de graça, fazia que nós tínhamos que se amar como irmão, não tinha distinção de raça nenhuma. E se Ele vier, Ele vai fazer o mesmo. E daí? Nós vamos concordar com isso que Ele veio fazer para nós? Então nós temos que pensar, porque a melhora, o crescimento está dentro de cada um de nós, do esforço, da dedicação. Vamos estudar, minha gente. Vamos estudar. Tem milhares de livros espalhados e não tem um professor maior do que o livro para nós. Ele não cobra e nós consola, nós alerta e dá sabedoria. Vamos ler, vamos estudar, porque o nosso mestre é Jesus e não tem outro mestre na terra, só tem Jesus como nosso diretor maior. Ele vai levar o Pai. Ele mesmo falou, o que ligar no céu está ligado, se ele desligar está desligado, então a autoridade dele. E nós temos que seguir as pegadas do Divino Mestre. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, compartilhe esse Evangelho. Quarta-feira a gente vai falar sobre a oração, o valor da oração daqueles que fazem a oração. Que Deus nos abençoe, muita paz, muita luz e uma boa noite a todos.